Natal, boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar mais um programa O Poder. Nós temos a alegria e a satisfação de conversar nesta noite com o jornalista e publicitário Públio José, que nós vamos falar sobre política nacional, política estadual e vamos também focar em um projeto seu que já está com o prefeito Carlos Eduardo para tentar diminuir o analfabetismo aqui em Natal. Doutor Públio José, seja bem-vindo ao nosso programa O Poder. Boa noite a todos, um prazer, amigo, estar aqui. Agradeço desde já a gentileza do seu convite, para a gente debater aí o que você achar interessante. Ô Públio, dentro de outros assuntos, vamos falar sobre política, como eu falei, mas você é autor de um projeto, você por ser evangélico também, na qual você entregou ao prefeito Carlos Eduardo para se utilizar da estrutura das igrejas evangélicas para servirem de sala de aula para tentar diminuir aí o analfabetismo aqui em Natal. Fala um pouco sobre esse projeto. Olha, Batalha, eu tive acesso há um bom tempo atrás a alguns estudos da ONU, de grandes estudiosos do assunto, sobre analfabetismo. E a ONU, pelo menos que eu me lembre, isso tem um bom tempo, ela trata a questão sobre dois aspectos. Principalmente a questão pelo lado econômico, A ONU, já com seus departamentos e tudo mais, com sua estrutura, ela já constatou que em uma comunidade com alto grau de analfabetismo, é praticamente impossível se alcançar um patamar, pelo menos razoável, de desenvolvimento social e econômico. Por outro lado, a ONU tentou implementar uns 10, 12 anos atrás um grande programa mundial de combate à fome e praticamente não conseguiu em função do analfabetismo. O analfabetismo impede a viabilização de políticas públicas voltadas para regiões mais carentes. Termina, então, que o analfabetismo se transforma em causa e efeito da sua própria desgraça. Então, com base nesse olhar, vamos dizer assim, econômico, vendo a questão por esse lado, é que, sabendo que Natal tem em torno de 80 mil analfabetos, uma população aí na faixa de 800 a 900 mil habitantes. 10%. Gira em torno disso. Então, fica difícil a população economicamente ativa da cidade carregar nos ombros um contingente tão numeroso, Porque o analfabeto, embora ele não queira, mas ele pouco produz, Ele vive de subemprego, de biscate, principalmente agora, numa época em que a gente sabe que a informática tomou conta de todos os setores das nossas vidas. Hoje, um porteiro de uma fábrica, de uma loja, para abrir o portão, ele precisa ter noções de informática, porque ele abre o portão lá pelo computador, pelo controle e tal, essa coisa toda. Então, com base nisso aí, é que a gente chega à seguinte constatação: como alfabetizar 80 mil pessoas? Como alfabetizar de uma vez, numa operação massiva, 5 mil pessoas, 2 mil pessoas, Então, a escola regular, essa está tomada o dia todo pelas suas atividades. E aí, como encontrar espaço? Então, eu tive a ideia e levei essa ideia ao prefeito e também à Ordem de Pastores Evangélicos de Natal, e tanto como o prefeito, como a Ordem de Pastores, a ideia foi muito bem vista, de se fazer um convênio, uma interação entre o poder público e os templos, os templos religiosos que nós temos pelos bairros da periferia. Você tem uma ideia, em Guarapes, as estatísticas apontam que nós temos lá 25% da população economicamente ativa constituída de analfabetos. Outros bairros, 21%, 18%, Então,
isso é uma chaga social que nós precisamos direcionar ações no sentido de resolver essa questão, de fazer essas pessoas, transformar essas pessoas em agentes econômicos, em agentes produtivos, inseri-las, né, no mercado formal de trabalho para gerarem riqueza, impostos e tudo mais. Porque ainda tem um detalhe, é que se você considerar que o analfabeto pouco produz, mas ele muito consome. O analfabeto ele consome roupa, remédio, sapato, espaços públicos, postos de saúde. O analfabeto está em todo canto, como qualquer uma pessoa. O Públio, agora em relação a essas aulas seriam diárias, durante o dia, à noite ou nos finais de semana? E outra coisa, em relação aos professores, eles seriam os professores da rede municipal de ensino? Veja só, não, da rede municipal os professores não teriam condição, né? No caso, a Secretaria de Educação e a professora Justina Iva já é uma das entusiastas do programa, do projeto. Haverá um edital público, né, para pessoas que tenham, no mínimo, o curso médio se habilitarem a participar desse projeto. Vai ser, vamos dizer assim, um emprego temporário. Sim. A pessoa vai ter 2 horas diárias de ocupação, né, como professor, em 3 vezes, são 3 vezes por semana, né? Tem uma carga horária semanal, e tudo isso está inserido dentro de um amplo programa de alfabetização do governo federal chamado Brasil Alfabetizado. Os recursos, toda a estrutura, o material didático e recursos para pagamento dos profissionais que vão se envolver com isso, tudo do Brasil Alfabetizado. E uma coisa que é interessante se notar, que o prefeito também aprovou, é o título desse projeto, né? Que vai ser Natal Analfabetismo Zero, né? Com isso, a gente já quer uma postura do segmento evangélico, né? Que pode ser também do católico, disponibilizando seus espaços, tanto do segmento envolvido quanto da prefeitura, na busca de zerar o analfabetismo de Natal, né? E com isso, nós alcançamos uma posição privilegiadíssima para a cidade, que é o fato da ONU, então, vir entregar a uma cidade que atinge um bom percentual, né, praticamente zero de analfabetismo, de um título de cidade alfabetizada, né? Nós temos aí algumas cidades brasileiras que já alcançaram essa posição. Curitiba, nós temos uma cidade do interior do Paraná, Pinhais, né? Eu vi há tempos atrás uma reportagem do prefeito recebendo esse galardão, né? essa honraria da ONU. E Brasília, se eu não me engano, também o plano piloto de Brasília também já alcançou essa posição. Então, nós temos a questão da cidadania aí envolvida, né? Mas nós temos principalmente o olhar econômico sobre essa questão. Nós precisamos trazer o analfabeto, transformá-lo num elemento produtivo, né? Uma pessoa que... E isso entra já no campo da autoestima, da autorrealização, né? Eu já assisti há algum tempo atrás, porque eu patrocinei há algum tempo atrás turmas de alfabetização pelo interior, e a solenidade de formatura deles, quando eles recebem o diploma de alfabetizado, é uma coisa extraordinária, né? O público, e nesse projeto, ele será alfabetizado em quanto tempo? 4 meses. 4 meses. 4 meses. E aí as turmas, você tendo numerosos lugares, né, onde instalar as turmas, então você tem aí de 4 em 4 meses uma sucessão de blocos, né, de pessoas, de contingentes de alfabetizados, exatamente na busca da gente chegar aos 80 mil, né, de 500 em 500, de 800 em 800, de 2.000 em 2.000, de 3.000 em 3.000, a gente vai aí, né, buscando esse objetivo. Com uma característica a mais, né, é que
na verdade, a gente está inaugurando um novo formato de parceria entre o poder público, né, e a planta instalada pela cidade de espaços disponíveis, né, para utilização pelo poder público. Aí entra também o centro comunitário, o clube de mães, né, todos esses espaços que poderão passar a ser utilizados a partir desse formato inaugurado, né. E outra coisa, o prefeito, por exemplo, deseja inserir nesse formato também a Secretaria de Trabalho e Ação Social, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, trazendo para esses contingentes também benefícios que não alcançam esses contingentes, exatamente por falta de acesso, por falta de lugares onde esses benefícios possam ser explicados. Então, em suma, a gente vai ter aquela aula de alfabetização, né? E, em seguida, concluído aquilo, em seguida, pode entrar a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Saúde e outros órgãos do poder público para trazer benefício direto àquele contingente de pessoas. As igrejas evangélicas, elas terão custo, por exemplo, de energia, de material de limpeza, tudo. Elas receberão algum incentivo financeiro para poderem abrir os templos para fazer esse trabalho? De início, não. A gente foi um ponto interessante você ter tocado. De início, não, porque os recursos do Programa Federal Brasil Alfabetizado, eles não contemplam esse tipo de despesa, né? Está lá o material didático, está lá o lanche, está lá o pagamento dos professores, dos coordenadores, das pessoas envolvidas, mas não essa destinação. Mas a partir do momento em que isso começar a gerar resultados, né, com certeza, tanto o prefeito como a secretária de Educação vão ter argumentos suficientes para buscar e tal. De início vai ser uma forma do segmento evangélico participar, se dizer presente, contribuir, né, para erradicar essa verdadeira chaga social, né? E no âmbito do segmento a expectativa é muito boa. Nós já participamos de várias reuniões, né, da diretoria da Ordem dos Pastores com a Secretaria de Educação, e está sendo confeccionado um convênio, né, estabelecendo as responsabilidades, né, e nas reuniões da Ordem dos Pastores com pastores do segmento, né, esse projeto também vem sendo visto com muito boa expectativa, né, de maneira que eu creio que Natal vai dar um belíssimo exemplo para o Brasil e para o mundo, né, de uma parceria, né, bem ajustada, bem concatenada, no sentido de resolver essa questão. O senhor acha que esse projeto terá o início ainda este ano, 2015? Eu creio que, burocracia à parte, né, sempre tem essa questão a considerar, mas eu creio que no segundo semestre ele tem todas as condições de deslanchar, de ser dado início, né? Ok, nós vamos agora a um breve intervalo e voltaremos em instantes conversando com o publicitário e jornalista Públio José. Até lá. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo.
estamos de volta com o programa Poder, conversando com o jornalista Públio José. Ô Públio, vamos falar um pouco agora sobre política. O que é que você está achando aí dessa pincelada que estão tentando fazer em relação à reforma política que está tramitando aí no Congresso Nacional? Batalha, é com pesar, não é que a gente vê o balaio de gato, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem assim, bem no popular, o balaio de gato em que se transformou a reforma política no Brasil. Ela caiu numa armadilha, ela caiu num 8, ela entrou numa sinuca de bico, né, popularmente falando. Porque qualquer alteração que se dê no sistema eleitoral vigente, qualquer alteração, ela dá de confronto com muitos interesses. E há uma necessidade de, no mínimo, para aprovação de qualquer medida, de 300, no Congresso, quando junta Câmara e Senado, de 309 votos. E reforma política, você sabe que já tem 10 anos, 12 anos, 15 anos que se trata disso. Todo ano ela entra em pauta e morre diante dessa avalanche de interesse, né? O PT divulga e defende uma ideia, uma proposta, o PSDB vem com outra, o PMDB com outra, e os partidos menores, médios, logo abaixo, quando não tem uma própria proposta, se aliam diversamente a essa coisa. De maneira que é uma diversidade tão grande, né, para se disciplinar, para se agregar em torno de algo, que a gente fica descrente. Vai chegar setembro, que é o prazo fatal, para qualquer alteração na lei entrar em vigência para a eleição de 2016, e aí fica tudo do mesmo jeito que está, lamentavelmente. Tem boas propostas, né? O voto distrital, por exemplo, a extinção das coligações partidárias. Eu acho particularmente... Na proporcional. Na proporcional. Eu acho particularmente a coligação partidária, eu acho uma excrescência, eu acho uma bofetada na cara do eleitor, né? Para você ter uma ideia, em 2 eleições passadas, nós tivemos no interior de Sergipe, numa cidade que teve uma coligação partidária, uma coligação entre o PT e o DEM. Aí o eleitor dessa cidade foi vítima de uma conjuntura na qual ele votou num candidato a vereador do DEM, vamos supor, e ajudou a eleger um do PT. Isso é uma realidade. Eu sei que naquele tempo a direção nacional do PT quis acabar, quis proibir e tudo mais, foi um escândalo enorme, mas a coisa fez e essa coligação valeu e deve ter sido eleito gente do DEM com voto do PT, de gente do PT, eleita gente do PT com voto do DEM. É isso que eu digo, é um balaio de gato, né? Que, lamentavelmente, pela necessidade dos 300 e tantos votos de maioria, né, não consegue chegar a lugar nenhum. Um dos pontos que existe uma convergência é a coincidência dos mandatos, para se ter numa eleição só, eleição tanto para governador, senador, deputado federal e estadual, e também para prefeito e vereadores. O senhor concorda com isso? Eu acho isso um absurdo, né? Por sinal, eu assinei recentemente um artigo no jornal que teve uma boa repercussão, e o título era esse: o absurdo da unificação das eleições. Porque eleição é debate, é discussão, é proposta, e o clima esquenta, e tem carreata, e tem passeata em torno dos candidatos e também em torno do que dizem os candidatos, né? Quando eu vejo já no atual modelo uma eleição municipal na qual o candidato a vereador praticamente não tem espaço para discutir suas propostas, né, no modelo atual, né? Um candidato a vereador, quando muito, tem 15 segundos na televisão, ele bota a cara lá, diz o que é e acabou o tempo. Se você levar em consideração
o modelo atual, onde já não existe o espaço para discussão de temas, né, na chapa de vereador, você imagine uma eleição vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. Se fazer um debate em 3 meses de campanha. Não vai haver. Então o eleitor vai ficar cego, né, surdo e mudo em relação à eleição municipal. O prefeito ainda vai ter um espaço, porque a questão não é o espaço físico, a questão é a complexidade dos temas a serem discutidos. Você vai ter temas que envolvem a administração federal, aí envolve segurança, saúde, infraestrutura, portos, educação, não é? Vai ter esses temas também discutidos a nível estadual, não é? Mas as questões municipais envolvem buraco, rua esburacada, rua com lâmpada queimada nos postes. Essa, vamos dizer assim, essa paroquialidade das questões municipais não vão ter condição de serem discutidas diante de temas, vamos dizer assim, entre aspas, mais atraentes, mais complexos, né? De discussões mais acirradas e tal. E eu vejo, né, do ponto de vista da democracia, um grave prejuízo para as eleições municipais nesse contexto, né? Como é que vai ter espaço na mente do eleitor para discussão de temas municipais? Então, eu acho um absurdo. Inclusive, eu acho o argumento pobre, eu acho o argumento medíocre de se fazer economia, não é? A questão não é essa. Economia você faz combatendo a corrupção, não é? Economia você faz acabando com a coligação partidária, né? Economia você faz implantando o voto distrital. O voto distrital diminui bastante. Ora, numa campanha estadualizada, ao invés de um candidato sair pedindo voto em todo o estado, onde na maioria das cidades ele é um ilustre desconhecido, né? Ele vai restringir sua campanha, seu discurso à região onde ele mora, onde ele é conhecido, onde ele tem serviço prestado. Isso, logicamente, ao invés dele precisar de um carro de som para cada cidade do estado, vamos supor, no caso de um deputado federal, ele vai ter uma condição um número muito menor de carro de som, de gente para distribuir panfleto, vai baratear sem prejudicar a questão do tempo da discussão das questões municipais. Agora, em relação a essa questão financeira, um dos pontos também polêmicos é o financiamento público da campanha. Foi votado agora, as verbas partidárias hoje somam quase R$1 bilhão. Você concorda que o erário público banque a campanha dos candidatos? Totalmente contra. Inclusive, isso envolve a questão do mérito. O candidato, ele tem que, além de ter boas propostas para divulgar, além de ter bons auditórios, ele articular bons auditórios para ouvir as suas propostas, ele tem que ter o mérito também de arrecadar recursos. Então, se um arrecada 10 e outro arrecada 20, méritos para aquele que arrecada mais. Sinal de que tem mais relacionamento, sinal de que tem mais consistência nas suas propostas. E essa questão do financiamento público, além de penalizar o orçamento federal, né, em detrimento de educação, de saúde, de segurança, infraestrutura, tantas demandas que a gente tem aí, né, ainda passa uma régua, ou seja, é todo mundo igual, todo mundo não tem mérito. Então, cada candidato vai receber X recursos multiplicado pelo número de votos que se pretende atingir, né? E não há uma luta pelo mérito, não há uma luta por aquele que se sobressai mais e, por consequente, arrecada mais. Eles alegam que com o fim do financiamento privado,
vai diminuir a corrupção, porque as empresas santa inocência. financiam, os políticos aí fazem caixa dosto. Santa inocência, porque aí, isso é até aquela história do tempo em que você, para ter um equipamento eletrônico no Brasil, como no tempo dos militares, que era tudo proibido de trazer de fora, você comprava do contrabando. Então, na verdade, o que vai haver é um contrabando financeiro dentro das eleições, ou seja, os candidatos, né, com demandas financeiras superiores àquele dinheirinho que eles vão receber do fundo partidário, oficial, né, vão atrás do mesmo jeito de amigos para lidarem através de um caixa 2, através da informalidade. Como é que você vai barrar isso? Como é que a legislação vai barrar isso? É uma santa inocência, uma santa ignorância achar que o financiamento público vai acabar, vai extinguir a participação da iniciativa privada no sistema eleitoral. Isso não existe. Por quê? Porque a iniciativa privada, de forma legítima, tem interesse na eleição de vereadores, de prefeitos, de deputados e tal. Isso é justo. Ou seja, o segmento evangélico, por exemplo, o segmento evangélico tem interesse em eleger seus representantes. O segmento do armamento, o segmento educacional, por exemplo, nós temos aí vários parlamentares hoje em dia, fruto de uma mobilização em torno do segmento da educação. Então, como é que você vai barrar essas questões? Eu acho uma santa inocência. O Brasil, Batalha, tem uma mania de, ao invés de ir a fundo nas questões, tem uma mania de extinguir as instituições. Vou dar um exemplo a você. Tempos atrás, descobriu-se um foco de corrupção na Sudene. O que foi que se fez? Ao invés de combater o foco de corrupção da Sudene, extingue a Sudene. Entendeu? Quando a questão não é essa. Então, ao invés de se combater os focos de corrupção do sistema eleitoral, não vamos impedir, vamos acabar, vamos extinguir. E não é assim que se resolvem essas questões. Ok, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista com o jornalista, publicitário, pastor evangélico também, Públio José. O Públio, eu quero agradecer aqui a sua presença no nosso programa Poder. Eu quero deixar aqui em suas mãos o mais recente exemplar da nossa revista e deixar o espaço reservado para suas considerações finais aos telespectadores do Estado. Olha, o Brasil, todos nós sabemos, né, Batalha, está passando por dificuldades enormes e isso motivado muito pelo distanciamento do povo, né, das grandes questões nacionais. Então, eu faço um apelo aqui no sentido de você se mobilizar mais, porque se a sociedade, se o povo não fizer uma grande pressão sobre o Congresso, a reforma política não vai sair do papel, não vai sair do lugar. Então, é necessário uma mobilização. Você que é a favor da reforma política, aliás, você que é contra esse sistema eleitoral que está aí, você passe a telefonar para o seu parlamentar, para o seu senador, para o seu deputado federal. Mande e-mail, mande mensagem pelo smartphone, WhatsApp. Faça pressão para que nós tenhamos no Brasil um novo tempo, né? Uma nova esperança num sistema eleitoral que realmente traduza a vontade do eleitor, né? E que a gente acabe com esses penduricalhos que agregaram à legislação eleitoral e que só trazem prejuízo ao povo, prejuízo à nação, corrupção desenfreada, como a gente está vendo aí, né? De maneira que ou vocês participam, não é? Ou vocês pressionam, ou então, lamentavelmente, tudo vai ficar do jeito que está. Ok, agradeço mais uma vez. Eu é que agradeço, a sua obrigado. presença aqui no Poder. Eu quero mandar um abraço à minha amiga Melry, que trabalha com a historiadora Rose Barreto. Melry, um abraço para você. Estou esperando um cafezinho na sua casa, que você já me prometeu já há 6 anos. Agradeço a sua audiência e até a próxima quarta-feira, querendo Deus. Até lá.
De segunda a sexta, a partir das 18h30, você assiste o programa Jornal do RN.